Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus nesta hora, para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. A Bíblia vai nos dizer, ali no livro de Marcos, que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e que Jesus estava dormindo no barco dos discípulos depois de ter feito uma grande multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão de quase 3.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E enquanto os discípulos estavam ali navegando pelo mar da Galileia, conhecido também como Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, a Bíblia vai dizer que veio uma grande tempestade, do nada. E os discípulos começaram a se desesperar, os discípulos ficaram apavorados. E então eles foram acordar Jesus, né, porque Jesus estava no barco dormindo em meio à tempestade. E aí Jesus ele se levanta, ele repreende toda aquela tempestade e tudo volta a ser normal como no início, como estava antes, quando eles começaram a navegar. E aqui nós vamos observar algumas coisas importantes. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é o fato dessa tempestade ter ocorrido no mar da Galileia. Porque esse mar, de fato, ele era um rio, conhecido como o Rio de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Só que ali, ao redor daquele rio, existiam muitas muralhas que ventavam e não era constante acontecer tempestades naquele rio. Mas justamente no dia em que os discípulos, no momento que os discípulos estavam navegando, aquela tempestade ela vem sobre aquele lago, né? Uma tempestade inesperada, uma tempestade que veio sem avisar. E trazendo isso para a nossa vida, meus amigos, quantas vezes as tempestades sobrevêm sobre a nossa vida, né? De repente, ela chega sem avisar, sem esperar. As coisas estão tranquilas, tudo em paz, de uma hora para outra, um problema surge. Porque o problema ele não avisa que vai chegar, não é verdade? O problema muitas vezes na nossa vida, ele vem de surpresa, de forma inesperada, de repente, né? Como muitas vezes vem coisas boas de repente, muitas vezes também vem coisas ruins de repente. E aí essa tempestade, ela chega de forma sem avisar. E assim é a nossa vida. Só que outra coisa interessante também que o texto vai nos dizer que Jesus estava no barco. Só que o que me chama a atenção, o que nos chama a atenção é que Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade, né? As ondas agitavam o barco, as ondas sacudindo aquele barco, os discípulos desesperados. O texto vai dizer que o barco estava se enchendo de água, só que Jesus dormia tranquilamente. E aí a gente olha essa situação e fala, mas como pode, queridos? Sabe por quê? Porque a tempestade ela não abala Jesus. Oh, aleluia. Aquilo que tira a minha paz, aquilo que tira a tua paz, não tira a paz do nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é dono da tempestade, Ele é dono do mar, Ele é dono da natureza. E saiba de uma coisa, o Senhor Ele está no teu barco. Então talvez se alguma coisa tem
tem te amedrontado, tem te feito temer, tem te fazido temer, se alguma tempestade sobreveio sobre a tua vida, lembre-se de uma coisa: Jesus está no barco. E Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Essa tempestade não tem abalado Ele. Só que você talvez esteja aflito. Mas há uma solução. A Bíblia vai dizer que os discípulos vão acordar Jesus. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos começam a clamar: Senhor, Senhor, Tu não te importa que nós pereçamos? Tu não te importas que nós morramos, venhamos a perecer? Olha essa tempestade que tem se levantado sobre nós. E muitas vezes nós também clamamos. E é isso que nós devemos fazer. Porque Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, a Bíblia vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheceis. Ei, meu querido, se você está passando por luta, se você está passando por tempestade, clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos acordaram Jesus, Jesus se levantou. E no momento que Jesus se levantou, Jesus disse: por que vocês estão com medo? Por que vocês são tímidos assim? E a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele acalma o vento. Ele acalma aquela tempestade. E tudo volta a ser em paz novamente. E tudo volta a ficar tranquilo novamente. Ei, quando você clama, querido, o nome do Senhor, não há tempestade que resista à voz de Deus. Não há tempestade que resista à palavra, uma determinação do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer, no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 43, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar ninguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor determina algo, meu irmão, sobre a tua vida, quando o Senhor determina que essa tempestade, que essa luta vai passar, que essa luta vai cessar, já foi. Acabou o tempo. Quando o Senhor determina, até a natureza ouve a sua voz. Oh glória, porque Ele é o dono da natureza. Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento. O vento está sujeito a Ele, a tempestade, o mar está sujeito ao Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão. Se você tem temido as tempestades, que muitas vezes sobrevêm sobre a tua vida de forma inesperada, clame pelo nome do Senhor. Clame pelo nome de Jesus. E outra coisa que Jesus diz interessante: por que vocês temeram? O Senhor, Ele sabe que nós somos limitados, né? Na verdade, Jesus sabia que os discípulos iriam temer aquela tempestade. Mas o que o Senhor queria é que eles tivessem fé, porque Jesus estava no barco. E se Jesus está no teu barco, independente da luta que você tem passado, da tempestade que você tem enfrentado, tenha certeza, meu irmão, se você clamar, o Senhor, Ele vai se levantar e Ele vai te ajudar. Ele vai acalmar esse vento, Ele vai acalmar essa tempestade. O que nós precisamos é crer, é confiar. E depois de passado tudo isso, os discípulos começaram a conversar entre si, a comentar entre si, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Sabe, aqueles discípulos estavam com Jesus, mas de fato não sabiam ainda quem Jesus era. Não sabiam ainda que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Então busque intimidade com o Senhor. Procure saber quem é o Senhor. Medita na palavra do Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele, meu irmão. E creia que Ele pode todas as coisas. Confie no Senhor
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que essa mensagem venha abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.